Bom dia, me chamo Luiz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, eu vos dou o meu coração e a minha alma. Minha palavra não se apoia na sabedoria que quer convencer pela linguagem. Isso para que a fé que vocês têm não se apoie na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem busca a glória daquele que o enviou é verdadeiro, e nele não há injustiça. João 18. Humildemente, qualquer contribuição que semear no coração de vocês não será mérito meu, e sim, coloco-me simplesmente como um instrumento, uma voz da palavra de Deus, que foi ensinada ou intuída também através de homilias. A vocação da família. Então Javé Deus modelou o homem com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivente. Gênesis 2:7. Javé Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho, vou fazer-lhe uma companhia que lhe seja recíproca. Gênesis 2:18. Então Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Em seguida tirou um dos lados do homem, fechando o lugar com carne. Depois do lado que havia tirado do homem, Javé Deus formou uma mulher e a levou para o homem. O homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deve deixar pai e mãe para unir-se à sua mulher e se tornarem uma só carne. Gênesis 2, 21, 24. Ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana. Um homem e uma mulher, unidos em casamento, formam com seus filhos uma família. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos. Assim, o amor conjugal entre o homem e a mulher atende à dupla exigência da fidelidade e da fecundidade. Os filhos são o ponto alto da missão. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Ela é chamada a partilhar da oração e de sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da palavra de Deus fortificam nela a caridade. A oração tem tanto poder que o diabo não quer que você reze. A família cristã é evangelizadora e missionária. A família é a comunidade na qual, desde a infância, os filhos absorvem, como uma esponja absorve a água, a primeira educação ao ver nos espelhos dos pais, no exemplo de suas vidas, o que eles são, como interagem no dia a dia, na troca de afetos, e isto sim irá influenciar muito os filhos, pois é a primeira semente da educação que será semeada no coração dos filhos, a qual será responsável também pelo futuro sadio da criança. Os pais devem buscar a santidade, tementes a Deus, para mostrar e indicar o caminho para o céu dos seus filhos. A vida em família é a iniciação para a vida em sociedade e deve-se aprender a usar corretamente a liberdade com responsabilidade. Estar a serviço da vida
é uma tarefa fundamental do matrimônio e da família. Cristo, ao nascer no seio da Sagrada Família, José e Maria, veio ao mundo desapegado da matéria, ao nascer numa manjedoura no estábulo. Nos mostra que a verdadeira aliança a ser buscada é a do amor verdadeiro, o qual vencerá qualquer cruz que você terá que carregar. Pais, mirem-se em José. Mães, mirem-se em Maria. Filhos, mirem-se nos pais. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por causa de mim, a encontrará. De fato, de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se destrói a própria vida? Mateus 16, 24. Nos dias atuais, no mundo que se tornou estranho e até hostil à fé, as famílias cristãs têm importância primordial nos lares de fé viva. O lar é, assim, a primeira escola da vida cristã. O modelo da família tradicional é aquela cujo alicerce é formada por um pai e uma mãe. De acordo com o último censo do IBGE, em nossa sociedade existem 19 tipos de laços de parentescos. Dentre eles, há mães ou pais solteiros, pais divorciados que se casam novamente e moram com os filhos do antigo casamento, casais homoafetivos que possuem filhos adotivos ou gerados por processos de produção assistida. Enfim, ao todo, a formação tradicional representa 49,9% dos domicílios e outros tipos de família já somam 50,1%, tratando-se já da maioria. Se já está assim, por que é pouco tratado esse assunto? É indispensável a transmissão dos valores humanos e cristãos do matrimônio e da família. Mais ainda, porque em nossa época, muitos jovens conhecem a experiência de lares desfeitos que não garantem suficientemente esta iniciação. Os jovens devem ser instruídos convenientemente e a tempo sobre a dignidade, a função e o exercício do amor conjugal, a fim de que, preparados ao cultivo da castidade, possam passar na idade própria para as núpcias. Lembrando o 6º mandamento de Deus, não pecar contra a castidade. Recordando, castidade é a abstenção, a abstinência de prazeres carnais e de tudo o que a eles se refere. Castidade não é só do corpo, não é fácil, mas a escolha é sua, ou a escravidão sexual do corpo, ou a libertação e evolução do seu espírito. Não adianta ter uma vida de fingimento. Quem ama a Deus não busca parecer santo, porém o é de fato. A justiça de Deus é diferente da nossa, pois só Ele sabe e conhece o nosso coração. Deus não abençoa pecado. Acorda. O circo está sendo montado. No mundo já ocorre uma grande rebelião da humanidade ímpia contra Deus. Nós, cristãos, precisamos estar com os olhos abertos para a realidade à nossa volta. O mundo vive de moda. O mundo te enrola. Compras, viagens, bens materiais. É a famosa segurança. O diabo fala em prazer no teu ouvido.
E sua vida espiritual? Segue no piloto automático? Depois eu vejo, agora não. Lembro o primeiro mandamento de Deus: amar a Deus acima de todas as coisas. Reflita a observação de nós mesmos e de nossas predisposições íntimas, a fim de nos melhorarmos, valendo-nos da oração, para buscar uma proximidade com Deus e a força necessária para vencer as nossas tentações. A verdadeira vitória é quando conseguimos vencer a nós mesmos. Não siga o caminho da morte. Tome consciência, mas tome a posse também. Manifeste a sua fé em obras. Sim, podemos mais, se deixarmos de lado o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso egoísmo, e se tivermos mais humildade no coração, a fé de uma criança, transformaremos a nossa vida em uma oração viva. Estamos perdendo a dignidade humana com a crise de valores. Atrás das aparências da vida, a destruição da família está sendo tramada com a mudança do modelo familiar. Os homens que pensam ser os grandes, na verdade estão sendo manipulados por Satanás, que incentiva desejos, prazeres, aproveitar, sentimentos de indiferença quanto à religiosidade. É uma tentação. Interesse pelo poder, fama, corrupção, homossexualismo, pornografia, aborto, eutanásia, ideologia de gênero, já desfilam no nosso dia com certa normalidade. Já ser correto, íntegro, digno, honesto, pessoas com valores e tementes a Deus se tornaram cada dia mais raras, até se tornam isoladas. A grande ilusão da maioria, hipnotizada pelo dinheiro, só tem olhos para quem está em ascensão, para os mais famosos e enriquecidos. Com a Revolução Industrial e o aparecimento do sistema financeiro, começa-se a observar a concentração da riqueza na mão de poucos. Os valores começam a se inverter. As pessoas começam a viver somente para ganhar dinheiro. Os homens precisam trabalhar o dia inteiro, ficando ausente das famílias, a grande maioria endividados com bancos, para mostrar para a sociedade os seus troféus, carros, casas, conquistas materiais. Já não tem mais tempo para cuidar da família. A mulher, que era do lar, cuidava da família, começa a entrar no mercado de trabalho. Surgem as bandeiras da igualdade, feminismo, a quebra de tabus, liberdade financeira, dinheiro. Antigamente, claro, as pessoas também trabalhavam, porém oravam mais, eram tementes a Deus, e o grande sonho era ter uma família. Ok, não ser imprudente, mas apegado ao dinheiro? Tudo pelo dinheiro? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16, 13. A finalidade da família começou a mudar. O sexo virou uma diversão, prazer, a perversão, rompendo um dos objetivos da família, que era para ter filhos. A modernidade trouxe na garupa métodos anticoncepcionais para evitar ter filhos. Banalizando a vida, vem o aborto. As pessoas que eram insubstituíveis, pais e mães, pouco a pouco passam a ser descartáveis. Casamento não deu certo? Descarta, substitui e troca. Engravidei, mas não estou querendo. Descarta, aborto. Idosos dando problemas? Coloca no asilo.
Descarta ou a eutanásia? Brigas e desentendimento entre irmãos? Mais descartável ainda, vamos para os tribunais. Separações das uniões estáveis, ficou sem trabalho? Ficou sem dinheiro? Acabou o amor? Amor? Descarta. Vai na delegacia, faz um boletim de ocorrências. Ocorre sim a pressão social midiática para que os cristãos se convertam à lógica do mundo. Que todas as religiões são boas, são certas, questiona-se conceitos do bem e do mal, coloca-se em questão a palavra de Deus, o relativismo religioso. Tomé lhe disse então: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se vocês chegarem a me conhecer, conhecerão também o meu Pai. João 14, 5. Agora também falam que tem gente demais na terra. Promovem e incentivam as relações homossexuais, casamento de homem com homem, mulher com mulher. Por quê? Porque sabem que essas uniões não geram filhos, naturalmente. Direito de se libertar. Isso tudo é história. É a cultura da morte. Esta não é a fé cristã de 2000 anos. Você vai renunciar às leis de Deus? Ou prefere o inferno? Ele existe. Procure amizades santas. Estamos caminhando para as perseguições. Se alguém fala, eu respeito um homem viver com outro homem, ou uma mulher com outra mulher, acham normal. Porém, se você fala que isso não está certo, cai todo mundo em cima de você. Se você fala que é contra o aborto, cai em cima de você. Nas instituições, a pornografia entrou. É normal. Porém, a palavra de Deus, que está na Bíblia, é odiada, até proibida. Você não pode criticar aqueles que têm o poder da ditadura da comunicação. Se você não pensar como eles, será cancelado, tirado seu emprego. Tudo porque você ousou em manifestar a sua opinião. Diariamente, somos tentados pelo demônio que não descansa. Porém, Deus nos fala que não permitirá que a tentação seja maior que as nossas forças. Como pode o mundo aplaudir o pecado? Se você continuar com a postura de evitar os problemas, assuntos sérios, isso chegará a nós. As crianças estão sendo sutilmente picadas por agressões à moral e aos bons costumes de uma família cristã. Aí vem a tecnologia. Crianças sem limites, enquanto os jogos eletrônicos ganham espaço cada dia mais, cada membro da família se isola no seu equipamento, criando uma pseudo-interação, em que muitas vezes pessoas no mesmo espaço físico estão conversando por meio digitais. Um mundo abstrato, repleto de informações e mensagens subliminares, pervertem e induzem ao erro, achando que o mesmo já é normal. Coitada das crianças, as quais os pais já não têm mais tempo para a educação aos bons costumes. Infelizmente, observamos que nem os pais estão em condições de educar os filhos, pobres crianças. A tecnologia aproxima as pessoas, mas não aproxima as relações de corações. Os momentos de brincadeiras que aproximam as pessoas praticamente deixaram de existir. Jogar bola, brincar de boneca, brincar de se esconder ou pega-pega. Onde esconderam a oração? Já não dobram mais os joelhos. Fala-se muito, mas o diálogo é escasso.
Não basta ser só pai, mãe, irmão, laços sanguíneos, não são suficientes. O afeto, o carinho é fundamental. Benditos sejam os que tocam nosso coração com carinho. Não as palavras bonitas, mas vazias. Sim, as palavras que brotam do coração. Que sinceramente deseja a conversão, a salvação, deseja aos outros o que deseja a si mesmo, o céu. Deus nunca dá para a gente uma cruz maior do que a gente possa carregar. O sofrimento, por mais duro que seja, é uma oportunidade que Deus dá para ganhar o céu. Infelizmente, ninguém aceita sofrer. É motivo de reclamação contra Deus. Se estás reclamando da sua cruz intimamente, lembre-se que Jesus, durante a sua paixão, recebeu 5.480 golpes, Santa Brígida, e morreu crucificado para nos salvar. Felizes os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Deus que tudo vê e é responsável por todos, e a cada um conhece até as profundezas, sabe o que é melhor para você e está atento. Só os que sofrem com amor, com resignação, terão parte com o Pai. Quem não toma a própria cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10:38. Não desanima, tenha fé. A vida é assim. A sua cruz é o que te levará para o céu. Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, em Anguera, Bahia, transmitida em 26/10/2002. Queridos filhos, dedicai parte do vosso tempo à oração. Dai espaço ao Senhor em vossos corações e nas vossas famílias. Sabei valorizar a oração, pois quando estais em oração, o Senhor está convosco. Cuidai da vossa vida espiritual e não fiqueis apegados às coisas mundanas. Como já disse, as coisas desse mundo são passageiras, mas a graça de Deus em vós será eterna. Não cruzeis os braços, dobrai vossos joelhos em oração, suplicando a misericórdia do Senhor para as vossas vidas, e sede em toda parte semelhantes a meu Filho Jesus. Não vim para obrigar-vos, mas como mãe, peço-vos que sejais sempre do Senhor. Com vossos exemplos e com vossas palavras, mostrai ao mundo de hoje que somente Jesus é o vosso caminho, verdade e vida. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Nem todas as famílias são felizes. Ninguém é perfeito e membros da família podem se machucar, mas com a ajuda de Deus podemos aprender a perdoar e construir uma família mais forte. Reflita antes de agir. Diferente da família terrena, a família de fé não terá seus laços familiares findados aqui, mas permanecerá por toda a eternidade. Quando rezamos o Pai Nosso, professamos a nossa fé na família de Deus e a nossa pequena comunidade de vida e oração, cidadãos do infinito, convida você a participar dessa família eterna. Nós apenas estamos agora inseridos no mundo, mas não pertencemos a ele. Para onde você está indo? Para o céu ou para o inferno? Enquanto estiver vivo, é o tempo e a oportunidade de olhar para dentro de você e ver quem você é. Você vai arriscar a sua vida eterna? É preciso se conhecer.
Não coloque sua segurança na sua conta bancária, na sua beleza, na matéria. Nossa esperança só tem um nome, é Jesus Cristo. Que a família aprenda a caminhar unida pela fé, com o propósito de alcançarmos a vida eterna, juntos com Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, e com Nossa Senhora, todos os santos e anjos. Amém.